Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sintonize e Empreenda, o podcast para você que já está empreendendo e para você que está saindo do CLT e vindo fazer a transição de carreira. Antes de eu falar da nossa convidada especial de hoje, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores, que é a nossa Mimos e Arte, que ela é especialista em brindes personalizados e traz a autenticidade da sua marca e única. E também a Estilo e Glamour Magazine, ou seja, você, mulher empreendedora que está pronta para o próximo nível, não esqueça, porque o nosso próximo encontro é diretamente no Uruguai. E sem mais delongas, a nossa convidada de hoje, ela que é terapeuta e especialista em relações, para tirar traumas que você tem, coisas abusivas, aquela coisa aqui, ó, mulher, você que passa por muita coisa que tá guardada aí, que só você sabe, e você não sabe como trabalhar nisso. Camila Mariano, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter a minha xará aqui hoje. Antes da gente começar a entrar no assunto que é o X da questão, eu quero saber um pouquinho quem é a Camila Mariano. Olá, gente. Olha, eu tô muito emocionada de estar aqui. Confesso que minha mão está suando, mas estamos aqui. Estamos aqui diretamente de Sorocaba. Estamos aqui para trazer a minha história, não só, Cami, como mentora, mas como pessoa também, né? Porque sempre atrás de uma mentora tem uma pessoa que passou por tantas coisas para chegar onde eu estou hoje. Camila tem 44 aninhos, não parece, mas eu tenho, né? Não. E eu vim de uma história de muita timidez, de muito desânimo, de muita aquela questão de você sempre ser a subjugada, né? Eu vim de um serviço que eu trabalhava de balconista, trabalhava em padaria, então eu sempre estava ali no meu cantinho. Mas dentro de mim, Cami, eu sabia que tinha algo a mais. Eu sabia que eu podia contribuir com algo a mais. Eu sempre tive esse negócio de ter uma amiga que vou ajudar ali, vou ajudar aqui, né? Sempre também trabalhei, se for falar do que eu trabalhei de cabeleireira, manicure. E essas mulheres que trabalham de cabeleireira, manicure, ela sempre é uma conselheira. Isso aí não tem para onde fugir. E eu ali também me desenvolvendo, né, na igreja, que eu sou cristã, tudo mais. E aí eu morava no ABC Paulista, tinha minha casinha, tinha meu trabalhinho, tinha minha igreja, estava tudo certinho. Mas algo queimava dentro de mim como se fosse um vulcão. Sabe aquele vulcão que tá para entrar em erupção? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí foi onde o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, falando, eu vou fazer mais. Você vai andar com mulheres muito difíceis. Falei, meu Deus, mas como assim? E aí o Senhor começou a trabalhar isso dentro de mim. E foi onde que eu estava casada há 12 anos, se eu não me engano, e meu relacionamento estava muito ruim, estava péssimo, porque assim, Cami, hoje em dia, as pessoas, elas se maqueiam. Hoje em dia, as pessoas, elas colocam um salto, colocam um vestido e vai para a guerra. Vai para o seu trabalho, vai para a sua igreja e tá tudo bem. Mas ninguém sabe como que você tá por dentro. E eu estava assim, eu estava subjugada e não sabia qual que era a minha identidade. E isso foi me queimando por dentro, eu falava, não, alguma coisa precisa acontecer. E foi aonde que eu fui passar uma festa, né, de final de ano na casa da minha irmã em Sorocaba, né? E ali eu entendi, o céu era diferente. Algo diferente estava naquele lugar. E aí eu fui, nós participamos ali da festa e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, gente, é a mesma coisa de você andar num carro e depois você andar em outro carro com ar-condicionado automático. Eu falei, uau, não é o que eu quero, né? E aí foi que aconteceu que eu deixei tudo na outra cidade. Igreja, casa, trabalho, amigos, e fui para Sorocaba. Mas só foi coisinhas e foi embora. Foi algo mesmo de Deus. Porque Deus falou assim, agora você vai entender quem realmente eu sou. Agora você vai entender o teu propósito. Porque aqui você me conhece só de andar.
Agora você vai andar comigo e você vai conhecer eu como teu pai. Porque quando eu coloquei as minhas mochilas nas costas e fui para Sorocaba, eu fui sem herdeira. Eu fui sem trabalho, eu só peguei a minha filhinha e fui embora. E ali eu comecei a minha jornada. Aí logo quando eu comecei a morar lá em Sorocaba, eu arrumei um serviço, comecei a trabalhar de balconista. Sempre, Cami, a gente procura serviços que nos coloca escondido atrás de algo. Mas não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia fala que não pode colocar uma lâmpada debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa. A lâmpada ela tem que estar em cima. E eu vivi isso. Então, o Senhor começou a trabalhar isso dentro de mim. Foi onde que eu conheci a minha mentora querida, né? Amanda Lopes, a nossa mentora. E aí ela começou a trabalhar comigo no quesito de posicionamento, autenticidade, relacionamento com você mesma. Porque às vezes, Cami, você não se relaciona com você. Você não sabe o que você gosta de comer, sabe? E foi aonde que eu comecei a me conhecer. Aí eu fui para o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e me formei a terapeuta. Quando eu me formei a terapeuta, foi aí que eu entrei nesse quesito aí de mentoria. E cá nós. Terapeuta também fica triste? Muito. E nesses dias como é que faz? Quem é que aconselha? Se quem aconselha tá triste? Olha, o terapeuta é assim, ó. Ele não recebe tudo aquela energia, porque a gente entende na questão de energia. Uhum. A gente entende na questão da frequência. Então, assim, se você tá numa frequência baixa, o que você vai fazer? Você vai colocar uma música alegre, você vai ler um salmo, você vai dançar, você vai elevar a tua frequência. Então, até eu tenho umas músicas que eu desenvolvi pela IA, que quando eu vejo que o negócio tá pesado, eu coloco as minhas musiquinhas e começo lá. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu sou digno de prosperidade, eu vou levar alegria. Então, isso eleva a minha frequência. Isso é muito bacana. E a gente sabe que você vem dessa jornada, que você vem de um relacionamento, largou tudo, fez essa transição brusca, só pegou a filha, a mochilinha e foi embora. Como que foi para você se redescobrir no meio do caos? Cami, olha, essa é uma pergunta que até me deixa muito emocionada, né? Tá aqui a minha irmã, que não me deixa mentir, que em todas as situações estava ela lá, né? E assim, em meio ao caos, primeiro que eu tenho uma fé assim, fora do normal, fora do comum mesmo, de o próprio Deus falar, olha, hoje você está aqui cuidando dessa casa, mas amanhã você não vai estar mais. Hoje você está aqui nesta igrejinha, mas amanhã você não está mais. Então, Deus, ele sempre me preparou antes para algo que eu ia viver. Mas no meio do caos, eu comecei a entender o quê? Que Deus, ele estava segurando a minha mão. Foi que eu comecei a entender que tudo que estava acontecendo era para algo maior e algo melhor. Porque no meio do caos, a gente se desespera. E quando a gente entra num desespero, você não vê saída. Você não vê saída, e aí é que entra a ansiedade, a depressão, a tristeza, mas eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Só que tem algo também dentro disso. Nós, como terapeutas cristãs, nós temos muito, como que eu posso dizer uma palavra assim? Muito preconceito. As pessoas têm preconceito em relação a ser uma terapeuta cristã, porque envolve muito quesito de era de aquários, essas coisas todas, mas não é verdade, gente. É neurociência pura, é inconsciente, é subconsciente, é trauma, cura, é tudo isso. Então, no meio do caos, quando eu olhei e falei, Jesus, agora acabou, não tem mais para onde ir. Tem coisa que é bem complicada. E aí, quando a gente fala, não a questão do preconceito, mas porque é difícil você explicar. Quando eu falo que eu estou passando uma mensagem, transmitindo uma palavra, em questão da palavra de Deus, e eu vou colocar junto dela a questão da neurociência.
E como que é para poder aplicar isso na prática? Porque a teoria é tudo muito lindo, é flores, é borboletas, mas e na prática? Porque quem vem do ensinamento, do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, entende que neurociência, que são coisas mundanas, elas não andam junto com as coisas de Deus. Como que você faz para aplicar isso dentro da sua mentoria, mas conseguir trazer a pessoa que vem do ensinamento do Evangelho a entender o significado da sua mentoria? Eu criei um método chamado Força. Dentro do meu método, tudo que eu vivi, hoje eu consigo passar para minhas mentoradas. Porque eu acredito que, mesmo nós estamos na igreja, orando, buscando, cantando, nós temos as nossas dores internas. E tem muitas mulheres que estão dessa forma. E aí eu precisei fazer o quê? Estudar. Ler livros, me conectar com pessoas que têm a mesma mensagem que eu, que é um grande desafio, trazer essas mensagens para dentro da igreja. Foi aonde que eu me deparei com um livro chamado Espiritualidade mais as Emoções. Aí esse livro vem da casada, né? Esse livro, ele realmente me fez a entender. Conta a história de um pastor que ele estava pastoreando, estava cantando, estava fazendo tudo, mas ele estava doente por dentro. E aí foi onde que eu entendi que a neurociência se conecta assim com a espiritualidade. Porque nós precisamos ser curado interno para que o Senhor também possa fazer as coisas sobre as nossas vidas. Porque se também eu brigo com você na igreja, e aí fica por isso mesmo, como que fica o meu coração sujo, amargurado, e eu tô lá fazendo cena? Tô lá fazendo cena para Deus. Só que a Bíblia fala o quê? Que o Senhor, ele conhece o nosso coração, tanto por dentro quanto por fora. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo apenas uma maquiagem. E aí a gente traz a questão que você trata na sua mentoria sobre relações abusivas, que é o que está ali mais adjacente dentro de cada mulher. A maioria acaba passando silenciosamente. Como que eu trato de um assunto tão delicado dentro da área cristã, no momento em que eu entendo desde menina que a mulher ela é submissa ao homem, que ela vem desse ensinamento, que o alicerce da casa é o homem e a mulher está sempre abaixo dele. Como que faz para poder tirar isso? Porque isso você aprende de pequena. Como que você vai quebrar isso com 30, 40, 35, 50 anos? Olha, entra a questão do padrão mental. As pessoas, elas entram num padrão, num sistema de que a mãe ensinou isso, a avó ensinou isso. Então, a pessoa se submete, não se submete ao seu marido, mas se submete a um sistema de hierarquia dentro do seu próprio casamento. Só que para com que isso aconteça, a mulher, ela perde a sua identidade. E é isso que a minha mentoria, o meu método Força, devolve para a mulher. Eu explico para as meninas, olha, você está entendendo quem você é hoje? Você escolhe se você quer continuar nesse relacionamento ou se você quer ser realmente feliz. Porque tem pessoas que estão num relacionamento por conta de um padrão mental, para um ciclo familiar. Eu tenho que manter as coisas todas bonitinhas aqui, porque se eu não manter tudo bonitinho, tudo arrumadinho, o que vão falar de mim? Né? A terapia, Cami, ela é tão complexa porque a terapia faz você ter uma resposta daquilo que você quer e daquilo que você é. Não que as pessoas te rotulam. Porque eu lembro que quando eu estava na igreja, eu não vejo problema nenhum nisso que eu vou falar, tá? Mas foi o que eu vivi. Pelo fato de todas as meninas terem um cabelo liso, todo mundo quer ter um cabelo liso. Então, você tem aquele padrão. E eu precisei passar por essa transição, porque eu não me aceitava como eu era e eu tinha que seguir um padrão. E hoje, as pessoas estão seguindo o seu padrão. Marido e mulher, mamãe e papai. Só que estão vivendo o quê? Um caos dentro de casa. Então, a mulher precisa se redescobrir, tanto em Deus quanto nela mesma, para ela poder decidir a vida dela.
escolher. Isso é bom. E você acha que dentre essas batalhas diárias, porque assim, escolher é você ter que fazer renúncia. E fazer renúncia dói, porque o processo dói. Então, para eu chegar onde eu quero e sustentar a minha escolha, eu preciso abrir mão de padrões. E, basicamente, sendo uma mulher que vai fervorosamente à igreja todos os domingos, como que eu vou escolher sair do casamento, onde automaticamente, quando eu me casei, me deixaram claro que é um matrimônio, ele é sagrado. Deus não une pessoas para que elas se separem. E automaticamente a gente entende que a terapia, falar, a pessoa não tá bem, os casais não estão bem, vou fazer terapia de casal. Então, você acha que entra num conflito as questões de eu poder escolher ser casado ou ser feliz? Estar na igreja, fazer terapia, salvar o casamento ou não? Sim, esse é um grande desafio. Hoje eu vejo que é um grande desafio, porque a palavra do Senhor fala que a bênção do Senhor, ele não acrescenta a dor. Tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo de uma dor, no silêncio. E essa dor faz com que a mulher perca aquilo que ela tem a sua essência. Porque toda mulher, ela tem uma essência, ela tem algo especial dentro dela. E era que eu estava comentando com a Pri no carro. É como se você pegasse uma lanterna e iluminasse a outra pessoa e você ficar no escuro. Quantas mulheres estão assim, Cami, com a sua lanterna iluminando a outra pessoa no escuro e ela não sabe quem ela é? Então, o que acontece? A palavra mesmo fala que o Senhor, ele tem vida, e ele tem vida em abundância. Sabe qual seria o conselho que eu daria para essas mulheres hoje? Conheça a palavra de Deus a fundo. Conheça a Bíblia. Porque eu não posso ser escada para outra pessoa subir. Eu não posso ser uma pessoa que vive a vida da outra pessoa. E aí você não respira mais, aí você não come mais. Aí o que acontece? Você entra dentro de uma caverna. E lá dentro, Deus está falando, vem para fora. Vem para fora e você está lá escondida, acuada. Por quê? Porque tiraram tudo que eu tinha de mim. Tiraram a minha vontade de viver, tiraram aquela questão de que eu decido do que eu quero, do que eu não quero. Não, você vai ter isso aqui porque eu quero que você tenha isso. E as mulheres não estão vivendo mais do jeito que elas têm que viver, autêntica. E isso é muito verdade. Só que aí, vamos partir do princípio. Para a pessoa poder passar por esse processo, você faz esse trabalho, você traz a mulher para poder ter esse entendimento, redescobrir a sua identidade. Só que a gente sabe que quando a gente fala de relações em questão de abuso, não só agressões, não são só físicos, não são só verbais. A gente está falando também de mulheres que sofrem, que não têm um apoio, que, por exemplo, são levadas para longe da família, então você não tem a quem recorrer, que fica presa à questão financeira, não trabalha, fica dentro de casa, ela é esposa, mãe e do lar. Como que eu trago para ela que ela pode sim ter uma escolha e sair disso se tudo que ela precisa remete ao parceiro? Olha, Cami, eu falo isso porque realmente eu vivi isso. É uma questão de você ter coragem. Não é fácil ter coragem, porque a gente sabe que o sistema que a gente vive hoje não é fácil, mas você precisa fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha mais nada. Ela foi ter com Jesus, ela foi se arrastando até Jesus. Ela catou a única força que ela tinha, foi lá, se arrastou e foi até Jesus, e ali ela foi curada. Então, o que acontece? Nós precisamos ter coragem. Primeira coragem que você precisa ter é se comunicar com uma pessoa perto de você, com uma amiga, com uma irmã. Nem que for hoje em dia, gente, a comunicação, em todo lugar há uma grande comunicação. Hoje em dia, você pode bater ali no vizinho, você pode mandar um WhatsApp, uma mensagem e começar também, Cami, a procurar o conhecimento. Porque, que nem você falou uma coisa que é verdade. Hoje em dia, as mulheres, elas não têm renda. Mas ela tem o YouTube.
Ela pega o seu celular e fica vendo vídeo o dia inteiro ali no Instagram, vendo coisas paralelas. Então, se ela primeiro focar no que ela quer, ter coragem e usar a comunicação e as redes sociais. Ali ela pode aprender um curso. Ali ela pode aprender a fazer uma unha, fazer um cabelo, a juntar um dinheiro e começar a estruturar a vida dela financeira. Porque nós ficamos muito dependentes da pessoa em si. Então, primeiro de tudo, ela precisa ter coragem. Se olhar no espelho e ter coragem. Porque quando você tem coragem, é uma luzinha lá no final do túnel. E essa mesma coragem consegue tirar a pessoa da dependência emocional? Porque eu sei que é uma relação de abuso, mas não importa o que falem, eu quero estar aqui, mas me faz mal. Como que eu vou trabalhar a dependência emocional? Porque não adianta nada eu trabalhar toda a questão de ela ter uma renda, de entender que ela tem que ser prioridade na vida dela, mas vem aquela velha frase de não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Como que eu tiro uma pessoa da dependência emocional, trazer ela para a realidade e falar, olha, para que você tá maluca. Porque a gente não pode falar isso, né? Não sirvo para ser terapeuta. Olha, a dependência emocional, ela começa na infância. Ela começa ali no relacionamento do papai e da mamãe. Então, para que ela venha vencer essa dependência emocional, ela precisa fazer terapia. Não tem outro caminho. Por quê? Porque a gente vai resolver lá no inconsciente dela. Por que ela tem tanta essa independência? Será que ela foi rejeitada? Será que ela teve um não que feriu ela tanto que ela tem essa carência? Porque a dependência emocional é uma carência. É uma carência de pai ou uma carência de mãe. Então, isso faz com que os relacionamentos que ela tem em volta dela são relacionamentos de pessoas que ela pega apego. Então, na verdade, Cami, ela não está nem procurando marido. Ela está procurando inconscientemente um pai. Então, tecnicamente, quando a gente encontra o primeiro parceiro, ele é sempre aquilo que nos remete o nosso pai. Ou qualquer coisa relacionada na nossa infância. Olha, olhando por esse ângulo, até mesmo tem pessoas que, assim, com uma amiga, no trabalho, com até mesmo um marido, um noivo, porque ela não teve, ela tem essa falta. Então, qualquer pessoa que aparecer, eu vou me apegar a ela de uma forma que é uma forma tão exagerada que você vê, as pessoas falam que tem a inveja, tem tudo, mas o que ela se apega muito. E a dependência emocional tem que resolver lá na infância, lá na raiz do problema. A nossa terapia, ela tira a raiz do problema. Aí hoje, quando você faz uma sessão de terapia, mentoria, a pessoa tem mais clareza. Todo mundo tem uma dependência emocional, mas quando você tem ali um trabalhar ali na terapia, você vai escolher. Eu vou escolher ficar ou eu vou escolher sair. Tudo depende da gente. E aí, dentro da sua mentoria, como que você estrutura para poder trabalhar? Porque não dá para chegar e vomitar todas as informações, que a pessoa vai ficar assustada. Se ela já não está num ambiente bom e a pessoa chega e já dá essa enxurrada de informação, a pessoa assusta. E isso a gente vê no dia a dia, a quantidade de mulheres que vêm sendo vítimas de feminicídio, que começou como? Com relações abusivas, com não poder sair de casa, não poder ter mais contato com a família, porque a pessoa acaba afastando e trazendo ela só para si. Qual é o ponto em que a pessoa precisa de ajuda? Ou alguém que olhe e comece a observar sinais para poder tratar isso. Ó, o primeiro ponto é esse, o segundo a gente trata esse, o terceiro é esse. Olha, automaticamente, as minhas clientes é como se fosse um imã mesmo. As minhas clientes, elas vêm até a mim já com esse quesito, já com esse problema. Então, a gente primeiro vai tratar no quesito a sua identidade, para elas entenderem quem realmente elas são, né? Porque, que nem você falou, não dá para jogar
um monte assim de informação, mas automaticamente elas já estão preparadas para receber essas informações. Então a gente vem, fala, devolve a identidade para elas, trata o consciente, o inconsciente, e geralmente também as minhas mentoradas, elas são empresárias, né? E aí a gente vai tratando o quê? A questão da rejeição, né? Como que a pessoa vai vender se a pessoa ela se sentir rejeitada, se ela foi rejeitada? Como que a pessoa vai abrir um sorriso e ser autêntica para um cliente se ela está ferida por dentro? Então, a gente vai tratando tudo, eu vou falar assim, a gente vai comendo pelas beiras. Até chegar na raiz. Até chegar na raiz. E como que você busca essas mulheres? Porque assim, não vem escrito na cara de ninguém, falar assim, olha, sofreu relacionamento abusivo. Ou até, muitas das vezes, as pessoas que sofrem não comentam sobre. Tem vergonha, porque é vergonhoso você falar. A pessoa se sente muitas das vezes culpada pela situação. Ela se sente menosprezada, diminuída. Então, não é algo que, principalmente, como você disse, lido como empresárias. Ninguém que está ali como empresária quer demonstrar os seus pontos fracos. Como que você identifica? Cami, olha, é um grande desafio, viu? Porque quando eu comecei a estudar a respeito disso, eu falava, mas onde estão essas mulheres? Né? Tá certo que eu tenho lá meu Instagram, eu coloco muita coisa. Quando eu estabeleci ali meu Instagram, eu sempre estava na sombra de outra pessoa. Tipo, eu vou falar isso que a pessoa tá falando que dá net, então eu vou lá e vou fazer. Só que daí o Espírito Santo começou a falar assim, não, você vai ser você no seu Instagram. Você vai falar aquilo que é para você fazer, aquilo que você sabe, a tua mensagem. A mensagem do outro é do outro. A tua mensagem é a tua mensagem, né? Então, como que eu atraio essas mulheres através do meu Instagram? Elas vêm até a mim e pasme você, através de oração. Eu não pasmo, não. Quem é crente sabe muito bem que isso funciona. Através de oração, gente. Funciona muito. Através da oração. Então, elas acabam se identificando com o conteúdo que você posta. E ali, até mesmo uma segurança. Porque conteúdo sobre isso, a gente vê de monte. Hoje em dia, o que mais tem aí, até em comercial de TV grande aí, fazendo comercial contra o feminicídio, homem falando sobre isso. Mas, assim, precisa trazer um imã para um ambiente seguro. Porque sem segurança e desprotegida, elas já estão. Elas já estão. E aí, passou. Você passou por tudo isso. Hoje você aplica aquilo que você aprendeu e aplicou com você e deu certo. Teve em algum momento que você pensou em retroceder ou em desistir porque sozinha estava mais difícil? Com certeza, em voltar para trás. Porque é mais fácil você pegar um caminho que você conhece. O difícil é você encontrar um caminho novo. Porque o caminho novo, Cami, você que tem que pegar a enxada. É você que tem que preparar a terra. É você que tem que abrir caminhos. Então, o caminho lá atrás é bem mais fácil. Porque ali, por mais que estava doendo, eu sabia lidar. Por mais que para mim estava difícil, estava muito confortável, né? Agora, quando você tem que ir, você tem que resolver, você tem que estar, é difícil. Mas uma coisa que é interessante, você começa a ter mais autonomia da sua vida. Você começa a se conhecer e ter mais autoridade daquilo que você quer e daquilo que você não quer. Você fica muito seletivo, né? Então, quando você consegue vencer, porque é uma grande barreira, quando você consegue ultrapassar essa barreira, aí ninguém te segura. E para passar por essa situação, além da sua fé, o que mais te deu força para não desistir? Com certeza, minha família, minha filha, né? Minha filha tem 11 anos, né? Uma graça. No momento que você quer desistir, ela sempre vinha, gente, com conselho. Mãe, não, vai dar certo, vamos conseguir, né? A minha filha, ela me dá muito, muito apoio mesmo. Isso é muito bom. Apoio é muito bom. E aí a gente volta a falar disso, porque nem todo mundo tem. E muitas das vezes as pessoas criticam. Mas vive assim porque quer. Dá para fazer assim, assim, assado. É muito fácil apontar o dedo quando não é você que tá na situação. Camila saiu daqui de São Paulo e foi para Sorocaba. A Camila tinha alguém da família. E quando a pessoa sai de uma outra cidade, de um outro estado e vem para a cidade grande não conhecendo nada, como que faz?
precisa de um apoio. Mas é como eu falei para você, precisa ter coragem para você sair de uma cidade para ir para outra cidade. A Alice concorda comigo que ela teve pelo menos um pouquinho de coragem. Então, para você sair de uma cidade para outra cidade, no mínimo ela tem que ter um plano A. No mínimo ela tem que ter pelo menos um emprego, né? No mínimo alguém tem que estar lá para poder dar um caminho para ela. Agora, se ela saiu fugida, aí sim ela tem que procurar um apoio maior, né, das autoridades, procurar um abrigo, porque se ela saiu de casa, ela começou uma jornada, né? Então, ela tem que ter, no mínimo, um emprego aí para ela poder se estabilizar. E qual que é o diferencial que hoje fazer terapia com você traz que elas não têm em outros locais? Porque a gente sabe que mulheres que passam por essa situação, ali acabam recebendo, né, ali apoio psicológico, terapia e tudo mais. Qual que é o diferencial que a Camila Mariano traz? Olha, Cami, se você pegar uma laranja, vamos lá. Se eu pegar uma laranja aqui, experimentar, degustar essa laranja aqui na sua frente, eu vou perguntar para você, que gosto tem essa laranja? Você não vai saber. Você não vai saber. Mas eu tô chupando essa laranja, eu tô aqui, então eu sei qual que é a dor delas. Então, assim, a minha questão é o meu propósito. Eu acredito que eu sei a dor dela. E eu acredito que a minha terapia não é uma terapia simples, é uma terapia mesmo de acolhimento. Porque tem pessoas, Cami, que faz terapia 1 ano, 2 anos, 3 anos. A nossa terapia não, ela tem começo, meio e fim. Só que as meninas terminam a terapia, ela já quer fazer mentoria. Por quê? Porque quer andar comigo, porque sabe da história que deu certo pra mim. Pra replicar. Também vai dar certo pra elas. Isso é muito bom. Não é esse negócio de... Porque assim, ó, a gente tem que parar de entender que nós estamos vivendo num tempo que tudo é financeiro. Né, Cami? Tudo é financeiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. E não é. São pessoas, são vidas que querem um abraço. Eu tenho uma clientezinha, ela tem 73 anos. Hoje, meu Deus. Um amorzinho, 73 anos, uma senhora sábia, assim, e ela vai na terapia com muito amor. Porque ela sabe que não é só a terapia, que ela vai sentar lá, vai ter alguém para escutar ela, né? E a nossa terapia, ela trabalha dessa forma. Ela trabalha visando a pessoa e não o bolso dela. Porque, vamos lá, né? Chegar lá pra fazer terapia pra pessoa falar, você fala, a pessoa fala assim, e como você se sente sobre isso? Eu sei como eu me sinto. Eu vim fazer terapia que era pra melhorar. Você vai ficar refletindo sobre o que eu tô sentindo sobre isso, eu tinha ficado em casa. E é muito genérico. Ah, mas o que você acha disso? Nada, porque eu tenho que te fazer pensar. Se eu quisesse pensar, não tava pagando, sabe, fazendo uma terapia. Eu penso sozinha. Ultimamente o pessoal tá fazendo terapia até no chat GPT. Então, mas fica uma coisa muito, que nem você falou, fica muito... E o chat GPT humilha as pessoas, tá? A gente sai de lá depressiva. Não que eu tenha feito, só um comentário. Fica muito artificial, fica muito aquela coisa artificial. A gente nós estamos vivendo num tempo que não dá para ser mais artificial. O que eu quero trazer dentro da minha mentoria, dentro da minha terapia? Vamos parar de ser artificial e vamos ser humano. Vamos entender a dor do outro. Vamos parar de fazer aquilo que é tapinha nas costas. Aí eu amo você. E por trás é aquela coisa artificial. Sabe? E não é isso. Porque se é artificial, tudo que é artificial acaba. Você vai construir a casa na areia, a casa vai cair. Se você construir na rocha, vai ficar de pé. Então não é tempo mais de ser artificial. É tempo de dar realmente o amor que as pessoas merecem. E ainda mais esse nicho que eu tô trabalhando, as meninas precisam de muito amor e carinho. As mulheres estão esperando só um abraço. Só olha, eu tô com você. Olha, vamos lá, não tá dando certo? Vai dar certo. É isso que as meninas estão esperando. Parar de ser aquela coisa artificial e começar a ser mais natural. Porque eu vou pra igreja, aí eu entendo que, você apanhou na cara, deu o outro lado da face. Vou pra terapia, como você se sente sobre isso? Então, eu não tô entendendo. Aí, depois que a gente enlouquece, a mulher é louca. A mulher é louca. E aí, por isso que tem esse paradigma da terapia com a questão cristã. Não faz sentido. Me fala, que agora até eu fiquei curiosa. Vamos lá. Como que eu vou passar que eu posso escolher? Não tem hierarquia na minha casa. Eu escolho
Mas a palavra de Deus tá me dizendo outra coisa. E a palavra de Deus, ela não é interpretativa. Tá escrito ali, tá escrito e ponto. A mulher é submissa e acabou. Como que eu faço? Porque ou eu vou interpretar da minha maneira, ou eu vou querer virar mulher empoderada e quem manda sou eu e direitos iguais e acabou. E aí vira guerra. Aí começa a guerra, a rachadura no casamento. Às vezes nem tinha, mas aí comecei a dar ouvidos pro outro lado e aí o negócio começou. Por quê? Chuva de informação demais. É informação demais e sabedoria de menos. Acaba trazendo a confusão. Como que eu lido com isso? Olha, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós precisamos entender que o nosso corpo, ficar doente, nós vamos no hospital. Nós temos a nossa alma, que a nossa alma, ela significa o nosso coração. É o nosso coração, a nossa alma. E nós temos o espírito que se relaciona com Deus. Você concorda comigo que se a sua alma estiver ruim, vai sofrer o corpo e vai sofrer o espírito? Então, a alma, ela tá ali no meio. A alma, ela precisa ser tratada para você ter um corpo saudável e ter também um relacionamento legal com Deus. Porque o que acontece? As pessoas estão vivendo dentro de um sistema de que é aquilo que estão falando para mim, e pronto, e acabou. Mas peraí, você estudou a fundo? Você leu? Você aplicou isso na sua vida? Porque é muito fácil falar assim, é isso e pronto, e acabou. Mas e aí? Por que é isso? Para que é isso? Como que eu vou viver com isso? Se a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dor, por que eu vou viver debaixo de uma dor que mesmo a palavra de Deus fala que Jesus morreu na cruz e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades? Por que eu estou vivendo na dor? Você concorda que a pessoa precisa conhecer de verdade Sim. a Bíblia? Sim. As pessoas precisam conhecer de verdade quem ela é e o que ela tá, qual que é a submissão que está debaixo dela. Porque a Bíblia enfatiza muito isso, mas a Bíblia também enfatiza que o marido tem que amar a esposa assim como o marido ama a igreja. E aí? Então, acaba descompensando. O que acontece hoje, as pessoas cobram muito da mulher ser a perfeita. A guerreira. E a pessoa? É verdade. Esse negócio de guerreira, meu coração até dá um... Por quê? Eu já falei sobre isso também, que eu não gosto. Quantas pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo e ela tá pregando, ela tá cantando e ela tá passando por um momento muito difícil. Aí vem alguém, dá um tapinha nas costas e fala, você é guerreira. Você consegue. Vai lá. Você é guerreira. Esse negócio de falar que mulher é guerreira, gente, mulher não é guerreira, não. Tá. Eu não sou guerreira, não. Eu sou sobrecarregada, já falei. Guerreira era a Xena que tinha problema, sacava da espada e resolvia assim. Resolvia rápido. Se eu sacar da espada, eu sou presa. É sobre isso. Internada ainda. Então, nós não somos guerreiras. Nós precisamos entender que todas nós temos dores. Mas é muito fácil, Cami, eu pegar as minhas dores, colocar tudo dentro de uma mochila e seguir a minha vida. E tá tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Isso aí foi o que eu falei numa palestra. Isso aí é hipocrisia. Para com isso. Não é a frase que virou até filtro do Instagram? É sobre isso e tá tudo bem. Não está tudo bem. É uma hipocrisia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu também... eu tenho sentimento. Nós temos sentimento. Todos nós temos sentimento. E como que tá os nossos sentimentos? Como que está a nossa estrutura? Como que está a nossa base? Quem é a sua base? Como que nós estamos diante desse sentimento reprimido? Estamos com o sentimento reprimido. E é tempo de colocar para fora sim. E falar, opa, eu tô aqui. E eu tenho um coração. E esse coração precisa ser curado. É sobre isso, Cami. Então, é sobre isso. Tá reprimido, tá traumatizado? Traumatiza de volta. Tá tudo certo. É isso, bota pra fora, escandaliza. É sobre Mas vai isso. com calma também, viu? Também não é pra tanto. Vamos assim, né, devagarzinho. Não se revolte. Mas, ó, é muito interessante isso que você falou. A gente precisa se revoltar é com nós mesmos. Não é com o próximo. Eu não tô aqui levantando a bandeira. Não, você tem que se revoltar com você. Aonde você tá, como que você está. E aí, você vai ficar aí?
Ou você vai se mexer, ou você vai acordar, ou você vai falar, opa, peraí, respirar. Tem pessoas que precisam respirar. Parou de respirar porque tá respirando o ar do outro. Não é por aí. Não é por aí. E como que a gente te acha nas redes sociais pra falar sobre essas coisas, assim? Porque, querendo ou não, a gente até brinca, dá risada, mas é um assunto muito sério. É um assunto muito delicado e parece besteira, mas é aquilo que eu disse. Tem milhares morrendo todos os dias, todos os meses, a cada minuto, a cada segundo. E o número só aumenta, o número não diminui. E tem muita coisa que dá para ser feita antes de chegar nesse ponto extremo, que tá ficando tão assim, eles estão colocando que seja uma coisa tão normal, que tá acontecendo nas ruas, as pessoas passam, vêm, ninguém faz nada, ninguém entra, ninguém fala, ninguém se mete, e isso tá errado. A gente precisa tratar desse assunto na raiz do problema, mas lá atrás. Porque não adianta, depois que você vê alguém que passou por isso e ter uma mãe, um pai enterrando uma filha por causa disso, ir lá jogar rosa. Já foi. Você poderia ter feito muito mais lá atrás. E você não fez porque você não quis. Porque uma coisa eu aprendi. Quem passou por isso sabe. Eu passei por isso e eu tenho propriedade para falar. Você não falar nada, não se meter, você também está sendo conivente com a situação que você vê e você não faz absolutamente nada para mudar. E como que a gente te acha nas redes sociais para falar sobre isso? Você me acha lá no Camila_terapeuta.m. Camila_terapeuta.m. E para te encontrar nessa mentoria, como que faz? Só entrar só pelas redes sociais, lá pelo Instagram, já consegue? Isso, entra lá na minha bio, a gente bate um papo. Eu gosto muito de conversar. O negócio Mentira, tá aqui. Camila. Você viu aqui, né, Camila? Ah, não, Camila. Você viu aqui, né? Vamos nem falar do nosso primeiro Eu bate-papo. gosto muito de falar. É verdade. A nossa primeira reunião durou 1h30. Nossa, ninguém, Camila. Meu Deus do céu. Duas Camila. Já viu, você né? vê. Porque assim, é que nem eu falo pra você, gente, eu quero ajudar as mulheres da melhor forma possível, né? E o que acontece? Esquece esse negócio de briga de marido e mulher, não se mete colher. Vai lá e mete a colher sim. E outra, gente, a comunicação é tudo. Nós usamos o celular para tanta coisa. Por que não pode pegar o celular e ligar lá e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui, vem, socorre, a mulher tá gritando, é isso. É sobre isso. É usar as redes sociais para algo importante. Parar de ficar jogando, parar de ficar só vendo, que agora é modinha, aqueles desenhos lá, né? Eu falei, meu Deus do céu. Usar as redes sociais é importante, salva uma vida. Salva uma vida. É que na realidade fica muito daquela coisa. Ai, não vou chamar a polícia não, porque ela volta, mas você nem sabe se ela tinha pra onde ir, o porquê que ela voltou. Ah, mas eu não vou me meter não, porque daqui a pouco eu saio como errado, mas você sabe? Às vezes é uma ligação de uma coragem, de uma força, que a pessoa fala assim, nossa, alguém me viu. Alguém prestou atenção. Eu consigo ter ajuda. Tem muito programa hoje das autoridades que as pessoas nem conhecem. Que tem, que funciona. Funciona? Funciona. Eu já passei pelo programa, eu sei que funciona. Mas assim, você precisa usar do sistema enquanto o sistema está disponível. Porque também não fica disponível para sempre. Porque senão também descredibiliza não só a causa, mas também o programa. Porque aí fica parecendo pastelaria. Toda hora você vem, você quer e você volta. E você vem, você quer e você volta. Então aproveita esse momento, olha ali para aquela sua câmera e dá um recado para essas mulheres que passam por isso e que não têm apoio, não sabem onde encontrar uma rede de apoio, uma solução. Sim, então, como eu falei aqui, a gente precisa comunicar certo, se comunicar certo. Existe sim muitas redes de apoio, mas essas mulheres, ela também sempre tem uma amiga. Gente, não fica em silêncio. Você que está passando por isso, não fica em silêncio. Liga para uma mãe, amiga, alguém que vai te socorrer, que vai te tirar disso e te dar um direcionamento, porque o que você está precisando é de um direcionamento. E outra, o medo, ele não pode te parar. Vença esse medo e pega essa pequena força aí e pede ajuda para alguém que está perto de você. Sempre tem alguém perto de você. E vai que dá certo. É isso aí, tá vendo? A gente tá chegando ao fim desse nosso episódio, porque se deixar a Camila falar até semana que vem, né? Ela fala bem pouquinho, graças a Deus, né, Camila? Graças a Deus. Eu quero te agradecer por você ter vindo hoje trazer uma pauta de um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito delicado, mas
extremamente necessário nos dias atuais que nós vivemos hoje. Porque a gente fala, as pessoas falam assim, é porque a IA vai dominar o mundo. Onde? No mundo em que a gente está ensinando para as mulheres que elas precisam fazer linguagem de sinais para pedir ajuda, que a gente tem que ensinar homens velhos a como se comportar e respeitar e que o não é um não, a IA não vai dominar o mundo nunca, porque o ser humano nem Jesus está querendo voltar. Ele não está voltando por causa de vocês, hein? Pare de gracinha, que senão Jesus não volta. Mas quero agradecer por você ter vindo. Eu amei o nosso bate-papo. Terão muitos outros além desse, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Sim. Então, só gratidão por hoje. Muito obrigada. Imagina. E a gente vai chegando no final de mais um episódio com esse assunto extremamente importante e é sério. Quando você vê uma situação dessa, ligue no 180, denuncie, não fique calado. E aproveitando, eu quero agradecer mais o encerramento de um episódio, as nossas patrocinadoras oficiais, que são a Mimos e Artes, que eterniza a sua marca, a sua identidade em brindes personalizados, e também a revista Estilo e Glamour Magazine, para você, mulher, que está pronta para o próximo nível, elevar as fronteiras, e o nosso próximo evento, né, a nossa edição com a Mara Maravilha na capa, diretamente do Uruguai, em agosto. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.